Olá, senhoras e senhores do podcast Instituto Mises Brasil, aqui é o Rodrigo Marinho, seu podcaster. Hoje entrevistando meu querido amigo Sérgio Alberich, que mora em Boston, é professor do Mises Academy, querido lá do Instituto Mises Americano, do Mises Institute, e participou de vários eventos do Mises Americano, e é um amigo querido do Instituto Mises Brasil. Sérgio, o Sérgio também é empresário, investidor, está na área, é um cara que já tem um podcast dele aqui sobre equity, fantástico, né? Você pode dar uma olhada nos investimentos, porque ele fala sobre investimentos que é super interessante, né? Sérgio, seja muito bem-vindo ao podcast do Instituto Mises Brasil. Como sempre, um prazer estar aqui com você, Rodrigo. Sérgio, hoje a gente vai falar sobre política, né? No outro a gente falou sobre negócio e investimento. Hoje a gente vai falar sobre política, que é um calcanhar de Aquiles aí do movimento libertário como um todo. Aí a pergunta central é, o movimento libertário, a política para o movimento libertário, aqui quando eu falo política partidária, para o movimento libertário, ela é uma estratégia para a gente ganhar o coração das pessoas ou não? Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas respondem de maneira diferente, né? E eu costumo dizer que o primeiro ponto que a gente tem aí, a primeira divisão, talvez a gente tenha uma árvore decisória aí, que a gente tem que ir fazendo vários caminhozinhos. E o primeiro é acreditar que se as ideias importam ou não importam, né? Nós aqui sempre associados ao Mises, ao Instituto Mises, a gente, por definição, a gente acredita de alguma maneira que a propagação de ideias importa muito grande. Mas a gente vê também um contra-argumento de outro lado que vem várias vezes, que são as pessoas falando, não, cara, a propagação de ideias não importa, o que importa é só a ação. E o exemplo mais claro que tem, por exemplo, é durante décadas a gente falou dos monopólios do táxi, né? E não foi até a gente ter o Uber que as pessoas se ligaram que o monopólio do táxi era uma coisa horrível. Então, é essa dicotomia. Então, assim, é só a gente agir, mas ou é a gente também colocar ideias, né? E até se a gente for falar assim, um dos caras que fundou o Uber, em parte ele coloca toda a estratégia dele inspirado também em Ayn Rand. Então a gente vê que talvez não é na primeira derivada, mas às vezes na segunda derivada as ideias também estão atuando, né? Então eu sou partidário que sim, cara, que as ideias funcionam muito bem. E as ideias são o caminho, é por onde a gente muda a cultura, a gente muda as ideias. E no final do dia, todo governo, por mais despótico que ele seja, né, Rodrigo, ele tem alguma coisa de apoio popular, né? Porque é sempre uma minoria que vai estar lá em cima, no topo, e ela tem algum tipo de apoio. Esse apoio, por mais despótico que seja o país, né, os guardas têm que apoiar o déspota, né? Os guardas que estão embaixo dos guardas têm que apoiar esses caras também. Então, existe uma linha de apoio, né? E daí a questão é assim, como que a gente afeta isso? A gente pode utilizar a política também para afetar isso? Eu tendo a acreditar que, sem dúvida nenhuma, a política, infelizmente, é um canal importante de comunicação. Então, acho que nós, libertários, a gente tem que se aproveitar. E acho que não só ela é um canal importante de divulgação de ideias, mas também tem espaços para a gente atuar. Talvez não no âmbito federal, né? Os libertários, nós ganhamos uma eleição à presidência, mas principalmente no âmbito local, na descentralização política, né? Nas pequenas unidades. Ali, Rodrigo, eu acho que a gente tem muito espaço para que as nossas ideias se propaguem e que a gente tome ação mesmo nisso. Sérgio, são essas ideias que podem de fato mudar o mundo? São essas ideias que podem iluminar a escuridão de fato? Acho que sem dúvida. Sem dúvida. As ideias que são o que alteram, né? A gente sempre fala, você começou falando do nosso calcanhar de Aquiles, né? Então você olha, do ponto de vista teórico, eu digo teórico da criação de teoria, do porquê que a gente tem que acreditar na livre iniciativa, por que a gente acredita na liberdade, por que a gente acha que esse é o caminho para um mundo mais próspero. Cara, as nossas ideias são imbatíveis. Sempre que a gente entra em debates intelectuais, a gente domina todos. A questão agora é assim, como que a gente vai propagar isso, né? E a esquerda sempre foi muito boa em propagar as suas ideias, propagar as suas falácias, propagar as suas mentiras, né? Sempre foi muito boa nisso, e nós fomos muito fracos nessa propagação de ideias, né? Então, acho que, sem dúvida, esse é o caminho, Rodrigo. Aqui no Brasil, por exemplo, Sérgio, por muito tempo você não teve um partido libertário ou liberal, você assim, um partido que possa disputar as eleições, né?
talvez agora com o Novo que seja o primeiro partido que tenha, de fato, teve uma bancada, membros do partido, que foram lá para a tribuna e falaram que imposto é roubo, falaram que o Estado é uma quadrilha, assim, bateram muito forte na lógica que a gente gosta muito, né? O deputado Gilson Marques de Santa Catarina, né, ele falou algumas vezes isso, foi o primeiro deputado a falar isso na tribuna da Câmara Federal. Isso tem um impacto, né, tem um peso, tem uma mudança de cultura muito forte, né? Não, sem dúvida. E legal você falar de um grupo dentro do Partido Novo, né? Que acho que o que aconteceu aqui nos Estados Unidos agora já quase 10 dias atrás, no final de semana do dia 29, né? Um grupo dentro do Partido Libertário, e o Partido Libertário, aqui nos Estados Unidos, basicamente, a gente tem dois partidos que disputam todas as eleições, o Partido Democrata e o Partido Republicano, né? Então, como o Doug Case fala, o The Evil Party and the Stupid Party. Então, dois partidos que não querem nada da liberdade. E a gente tem um terceiro partido, que é o Partido Libertário, que muito tempo teve fora das ideias libertárias de verdade. Acho que a gente pode discutir um pouco mais para frente. Mas nesse último final de semana, então no final de semana do dia 29, o Libertarian Mises Caucus, que seria um grupo dentro do Partido Libertário, tomou controle do governo, né? A gente está falando que foi o takeover do Mises Caucus e que hoje o Mises Caucus é o Partido Libertário, né, Rodrigo? Então acho que isso é um grande passo para a gente, o passo começar a utilizar mais essa plataforma para distribuir as ideias da liberdade de verdade, enquanto a gente tinha lá atrás o Partido Libertário focado muito com um complexo de vira-lata, de ser uma terceira via, com aquele discurso bem pobre, falando nós libertários somos fiscalmente conservadores, mas socialmente democratas. Então, sabe, um speech sem pegada, ações muito fracas. E agora a gente vê um pessoal com uma pegada muito mais misesiana, né? Até uma pegada em muitos aspectos rothbardiana mesmo. Então, a gente pode esperar um partido com muito mais punch, né? Com muito mais força aí. Um ponto interessante, né? Porque, assim, óbvio, né? Tem os três grandes partidos que nós temos hoje na realidade dos Estados Unidos, o Partido Democrata, o Republicano e o Libertarian Party, né? O Partido Libertário, que ele é bem grande proporcionalmente em relação até a qualquer outro partido brasileiro no sentido libertário, né? Ele é a terceira força política, né? Eu sei que é uma dificuldade para os Estados Unidos a lógica disso, mas por que a gente foi nessa, né? Assim, por que o Ron Paul, quando foi candidato nas suas últimas eleições, ele não foi no Libertarian Party? Por que agora é legal pensar em ir para o Libertarian Party? Então, acho que a gente tem que olhar lá para trás, até falar um pouquinho de história do Partido Libertário e das estratégias diferentes que serviram em diferentes momentos para nós, né? O Partido Libertário foi fundado em 71, até como resposta a acabar com o Nixon acabando com o último link do ouro. Então, todos aqueles memes que o pessoal vê aí na mídia social de What Happened in 1971, tá ali. Tem inclusive a fundação do Partido Libertário como resposta a essa ruptura com o ouro, né? E o partido é formado lá atrás, ainda muito pequeno, é formado em Denver, no Colorado, perto de Denver, né? E o Ron Paul mesmo, a gente está falando que foram as últimas duas campanhas dele foram pelo Partido Republicano, mas ele teve uma campanha à presidência em 88 pelo Partido Libertário também, né? Mas ele volta nos anos 90, ele se afasta da política por quase 10 anos e ele volta no começo dos anos 90 dentro do Partido Republicano, né? E a gente está falando, a gente tem que pensar, com anos 90, início da internet, a gente não tem muita divulgação, é difícil conseguir espaço em mídia, né? E a política americana tinha acabado de sair de um momento em 92, que a gente tem aquela eleição do Bush pai, né? O Bush pai concorrendo contra o Clinton, quando ele perde, e a gente tem uma terceira via nessa eleição. A gente tem o Ross Perot, também um cara assim com... não com ideias libertárias, longe disso, mas um cara muito popular, um cara com pegada na hora que ele falava, com ousadia na hora que ele falava, e ele gera um certo problema. E a gente começa a ter, então, daí uma mudança até no âmbito eleitoral, nas regras eleitorais, que praticamente inviabilizam o uso de uma terceira via, seja um independente como no Ross Perot, ou uma pessoa concorrendo pelo Partido Libertário, de conseguir ter exposição, tanto na mídia, nos debates, tudo isso. Então, quando o Ron Paul volta, ele fala, cara, esse
disparado, o melhor caminho para mim é dentro do Partido Republicano, e o Ron Paul, a gente tem que lembrar, ele foi deputado federal pelo estado do Texas, né? Mas o deputado lá recebe votos de uma região, então uma super descentralização, não é que ele recebe votos... deputado distrital. Distrital, isso mesmo, mas daí ele atua no âmbito federal, né? Uhum. E então ele falou, pô, eu consigo atuar no âmbito distrital, e no caso, sei lá, ele era obstetra, né? Então a piada é que ele foi o médico que entregou, deliver, né? Ajudou a fazer o parto de todas as crianças que nasceram naquele distrito dele. Então essa era a piada. Então por isso que ele conseguia ter muito apoio de todo mundo e transmitir a mensagem. Então ele se alavanca em cima desse partido no momento que nós libertários, não temos voz, não conseguimos ter acesso à mídia, não conseguimos ter acesso a nada, né? Então essa é a mudança. Então em 2008, 2012, que ele tem as duas campanhas, e vamos ser sinceros, aí no Brasil a influência do Ron Paul não é tão grande, mas aqui eu vejo assim, cara, 90% dos libertários entre 30 e 45 anos descobriram o libertarianismo através das campanhas presidenciais do Ron Paul. Então, ele foi realmente uma porta de entrada muito grande. Enquanto você olha os libertários lá acima de 60 anos, talvez a maior porta de entrada para eles foi ler a Revolta de Atlas, né? Na minha geração para baixo, né? Eu tô 44 anos, assim, o pessoal abaixo da gente foi todo mundo através do Ron Paul Revolution, né? Então ele teve esse caminho muito importante. Então até isso é uma discussão grande que existe hoje, até mesmo dentro de pessoas, não digo pessoas representando o Instituto Mises US, mas pessoas relacionadas ao Instituto Mises, que acompanham, que compartem ideologicamente muito o que o Instituto Mises faz, onde que é o melhor caminho para a gente atuar, se é o caminho libertário, o Partido Libertário ou o Partido Republicano, né? E o contra-argumento que tem hoje é que, cara, com toda essa revolução que a VIT teve de mídia, com todos esses canais diferentes de mídia que a VIT tem, então, até a VIT conversou fora do ar, né, Rodrigo? Assim, o tamanho que é um Joe Rogan perto da CNN hoje em dia. Assim, as pessoas que não têm ideia aí no Brasil, a diferença de audiência, tipo, CNN ainda é um canal grande aqui, mas CNN, um cara no horário nobre na CNN, tem dificuldade de fazer 1 milhão de views, né, de pessoas assistindo ele ao mesmo tempo, né? O Tucker Carlson é um cara já com uma pegada um pouco mais libertária dentro da Fox News, tá? E é disparado o maior de todos aí na TV americana. Ele faz por volta de 3 milhões e meio, 3 milhões de pessoas assistindo ele por episódio que ele coloca. Acho que ele faz 4 episódios por semana, alguma coisa assim, não sei se é 4 ou 5, né? E cara, a diferença é quando a gente olha para um cara como o Joe Rogan faz 11 milhões de views por episódio, Rodrigo. Uau. Então, e a gente está falando hoje uma turma libertária, né? A gente pode daqui a pouco conversar quem são essas pessoas, com muito acesso a Joe Rogan e a outras pessoas, né? Eu tô falando de Joe Rogan porque eu sei que ele é mais conhecido aí no Brasil, mas a gente tem outras figuras também com canais muito grandes aqui nos Estados Unidos. Você tem o Dave Rubin com um canal gigantesco, você tem o Tim Pool com um canal gigantesco, e muitos desses libertários que a gente está falando, que fazem parte do Mises Caucus, né, como o Dave Smith, o próprio Tom Woods, são pessoas que têm também, assim, mais de 100 mil ouvintes por dia, 200 mil ouvintes por dia. Peraí, nesse programa é a primeira vez que você fala dessa expressão Mises Caucus. Explica pra gente o que é esse Mises Caucus e o que aconteceu no Partido Libertário. Ok, então o Mises Caucus, assim, o caucus seria um grupo dentro de um partido. Então, por exemplo, dentro do Partido Republicano, a gente tem o Liberty Caucus também. A gente tem, sei lá, deve ter o Caucus Socialista Republicano, o Democrata. São grupos internos, né, que você tem dentro de um partido. E o partido, no caso do Partido Libertário, a gente tinha algumas facções, alguns grupos diferentes, e o partido estava tomado nesses últimos 10, 15 anos, porque a gente poderia, porque a gente fala aqui nos Estados Unidos, talvez por Beltway Libertarians, são aqueles libertarians de Washington, D.C., que estão trabalhando em think tanks em Washington, D.C., que estão muito dentro da política, que estão muito próximo a isso, e principalmente nesses últimos
depois da eleição do Trump, tem uma guinada gigantesca para os libertários de esquerda. Quase que os libertinos, ou os woke libertarians. Até tem uma expressão aqui que a gente está usando que é woketarians. Né? Os wokes, as pessoas que são super preocupadas com identidade de gênero. Esse é o principal assunto deles. 90% do que eles estão falando é sobre racismo. Então, foi esse tipo de libertário também que foi parar dentro do controle do Partido Libertário. Né? Então, quando chega ali em 2016, Rodrigo, em 2016 a gente tem a eleição do Donald Trump. E ele está concorrendo contra a Hillary Clinton. Né? Então é talvez uma das eleições que, assim, ninguém tinha dúvida de quem ele ia votar. Né? Metade da população odiava Hillary Clinton, metade da população odiava o Donald Trump. Então era uma oportunidade gigantesca para o Partido Libertário entregar uma mensagem diferente. Né? E quem que foram os candidatos do Partido Libertário, Rodrigo, nessa época? Foi o Gary Johnson, que já tinha sido candidato a presidente também em 2012, né, pelo Partido Libertário, e a desculpa do porquê seria o Gary Johnson. O Gary Johnson é um cara assim, sem muito carisma, é um libertário, até ele nem é um libertário tão ruim, mas é um cara sem carisma nenhum, e ele tinha sido governador republicano do Novo México, de New Mexico, né? Então por isso que ele tinha uma visibilidade muito grande, esse era o principal atrativo dele, né? Então eles colocam o Gary Johnson para ser a pessoa concorrendo, e como vice deles, eles pegam um ex-republicano que se junta ao Partido Libertário em 2016, que foi governador aqui de Massachusetts nos anos 90, o Bill Weld. E o Bill Weld, você pode pensar assim, cara, é um neocon. Né? O neocon, vocês podem pensar assim, é o Dick Cheney. Uhum. Tá? É o cara que quer fazer guerra, é o cara que quer crescer o tamanho do Estado. Talvez o Bill Weld falava assim, não, vamos cortar esse imposto aqui, vamos cortar esse red tape, né? Essa regulamentação aqui. Falava uma outra coisa para agradar os libertários, mas no geral é um cara que não tem nada a ver com liberdade. Então, como resposta a isso daqui, a isso tudo, né? A esse tapa na cara dos libertários, foi criado o Mises Caucus. E no começo era uma tentativa de simplesmente agir localmente. Não era uma tentativa de fazer um takeover do partido. Né? Era uma tentativa de agir, vamos começar a mudar algumas ideias, colocar algumas coisas aqui, né? E sempre carregando esse nome do Mises. E é importante dizer, isso não tem nada a ver com o Instituto Mises dos Estados Unidos. Tá? O Instituto Mises dos Estados Unidos tem uma semelhança ao Instituto Mises Brasil, que assim, não é uma instituição que quer se meter em política. Uhum. Né? É uma instituição que quer propagar as ideias de Mises, as ideias de Austrian Economics. Né? Então, o Mises Caucus são simplesmente, a gente gosta dessas ideias, a gente quer propagar essas ideias dentro do Partido Libertário. Então, assim que nasce, essa que é a gênese, mais ou menos assim, do Mises Caucus. Olá, pessoal! Vocês que estão curtindo o episódio de hoje sobre política, já conhecem nosso curso de pós-graduação em Direito, Ciência Política e Liberalismo? Entre no site misacademy.com e saiba mais. As inscrições para as novas turmas já estão abertas. Visite misesacademy.com e conheça o braço acadêmico do Instituto Mises Brasil. E aí, obviamente, tem um momento de oportunidade bem interessante, que é esse momento em que o pessoal está aí um pouco cansado de guerra, está um pouco cansado desse momento, né? Como é que vai se dar essa possibilidade de algumas alianças possíveis, né? O Hofstadter tinha uma pegada muito forte de divulgar as ideias libertárias, né, de força. O Hayek tinha uma pegada mais da segunda mão, né, de pegar algo de segunda mão, de ideias, de estar trabalhando também sempre com composições. O Hayek foi um cara que compôs muito ao longo da vida. Como é que traria essas ideias? Elas se complementariam? E como é que a gente traria isso para esse momento atual? Tá. Então, o Rothbard, como você falou, é um cara que sempre teve muita vontade de fazer alianças para conseguir propagar as ideias libertárias. E aí a gente está falando anos 50, 60, 70, 80. Cara, era difícil você ser publicado em uma revista. Uhum. Era difícil você ser publicado em um jornal. E nessa época não tinha internet, onde que você ia propagar suas ideias. Então o Rothbard ele faz várias alianças estratégicas ao longo da sua carreira, né? Então ele faz uma estratégia com
com a esquerda no caso da guerra do Vietnã para ser contra a guerra, né? E no começo dos anos 90, o que o Rothbard fala? Ele vê uma oportunidade, ele e o Lew Rockwell, que é o fundador do Mises, eles tinham um report que eles escreviam junto, que chamava o Rothbard-Rockwell Report, ali no começo dos anos 90, e eles falam, cara, é o momento de a gente ter um parallel strategy. Então é o momento da gente se aliar aos conservadores, que devido à queda do Muro de Berlim, devido à queda da União Soviética, muitos conservadores, Rodrigo, nesse momento eles falam assim, cara, é o momento da gente roll down, da gente diminuir o tamanho do Estado, a gente diminuir o tamanho do Departamento de Defesa, diminuir o tamanho do militar, a gente não precisa mais, acabou a Guerra Fria, né? Tinha alguns conservadores adotam essa postura. E eles veem essa oportunidade. Pô, vamos nos aliar a esses caras que também querem diminuir o tamanho do Estado, né? Logicamente, dentro dos, não sei se a gente pode chamar os neocons de conservadores, mas enfim, eles estão dentro do movimento conservador nesse momento, e até hoje, em alguma medida, né? Se bem que hoje em dia eles estão cada vez mais migrando para o Partido Democrata, mas esses caras querem continuar fazendo guerra, querem continuar armando, querem continuar crescendo o tamanho do Estado. Então ele fala, cara, tem um momento aqui para a gente atuar, a gente tem assuntos que a gente tem muito interesse com os conservadores. E o que a gente está vendo hoje em dia, né, é essa mesma oportunidade, né? Então esse também é um argumento do porquê atuar dentro do partido republicano e não só no Partido Democrata, né? Desculpa, dentro do Partido Libertário. Você fala, pô, cara, a gente tem um momento de atuação gigantesca. Para pensar, assim, nos últimos 20 anos, teve algum momento, talvez, que a direita questionou tanto, aqui nos Estados Unidos principalmente, assim, questionou tanto o papel da polícia, questionou tanto, assim, você tem conservadores grandes, como o pessoal do Daily Wire, por exemplo, questionando, falando assim, pô, esses são os caras que durante os lockdowns prendiam você por estar sem máscara, prendiam teu filho por estar sem máscara. Esses são os caras que estavam forçando a vacina. Então, assim, começa a ter os questionamentos. Hoje, quem é o partido da guerra? Disparado, vê as discussões sobre essa guerra. O partido da guerra é o Partido Democrata. Quem quer fazer guerra é o Partido Democrata. Tem muitos conservadores que estão, não, a gente quer diminuir o tamanho dos militares, a gente quer diminuir o tamanho do exército. E então, pô, tem muitas alianças para te fazer. E daí aqui, esse segundo ponto que talvez onde a gente entrou falando, cara, tanto os republicanos, os conservadores como um todo, como parte dos democratas, estão falando assim, cara, essas coisas dos wokes, que é toda essa identidade de gênero, essas coisas que tudo é racismo e tal, tem pessoas que estão chegando no limite, estão falando, esses caras estão indo longe demais. Né? A piada aqui que é assim, teve a confirmação da mulher para a Suprema Corte aqui. As pessoas acham que a Suprema Corte aqui é muito mais séria do que aí no Brasil, né? E não sei o quão mais séria ela é, porque, por exemplo, essa mulher é perguntada para ela. Primeiro que ela foi indicada já, quando o juiz antigo se aposenta, o atual presidente aqui, o Biden, fala assim, não, eu vou escolher uma mulher negra, né? Então já é o primeiro objetivo, já é fazer política identitária. E na hora da confirmação dela, pergunta para ela assim, o que é uma mulher? E a resposta dela, se para não ferir o movimento woke, eu não sou uma bióloga, quem sou eu para dizer o que é uma mulher? Né? Só falando, então isso está começando a ser um tapa na cara muito grande de muitas pessoas que está abrindo um espaço muito grande para o speech libertário, mas um speech libertário de verdade, não um speech libertino, né? Não uma pegada libertina que é, sei lá, um ponto super importante para entender, assim, a bancada do Mises Caucus vamos falar de propriedade privada, vamos falar de descentralização política, vamos falar de economia austríaca, vamos falar de ser anti-guerra. Enquanto parte dos woke tem, não, ser libertário é uma defesa de estilos de vida. Sérgio, me explica um pouco, então, já para ir para o ponto, como é que se deu aí o takeover, né? Foi um takeover, né? Foi um takeover completo, Rodrigo, que teve. Era um takeover, né? Foi 100%. E o que foi legal ver, assim, e isso é importante, porque pensa as eleições de 2020, sei lá. Cara, os caras mudaram todas as regras da eleição. Surpreende alguém que tenha caso de fraude, claro. Não surpreende ninguém, né? Então, no caso do Partido Libertário aqui,
as pessoas que estavam em controle do Partido Libertário, quando o Mrs. Cox começa a ganhar algumas eleições locais, porque aqui funciona da mesma maneira, tá, Rodrigo? Então você tem os 50 estados, tem 50 partidos libertários, um em cada estado, e esses 50 integram o Partido Nacional. Tá? Então o Mrs. Cox começou a atuar localmente, começou a ganhar cargos políticos dentro do partido nesses estados. Ok? Então, com o tempo, o establishment, a gente pode falar do Partido Libertário, começou a se sentir muito pressionado e começou a atacar, Rodrigo, de cara. Começou a falar que Ron Paul era racista, que Tom Woods era racista, que Dave Smith era racista, né? Então começou a atacar os principais divulgadores. As pessoas. E esses caras não estavam dentro do Mrs. Cox ainda, Rodrigo, quando ele começou a atacar. Tá? Então meio que ele colocou lenha na fogueira. Ele foi talvez um dos principais combustíveis para o takeover do próprio Mrs. Cox. Né? Então o Nick Sarwark, que era quem era o antigo presidente, é um cara que, assim, durante os lockdowns, para você ter ideia, assim, o quão não libertário isso é, ele é um cara que apoiava os lockdowns. Ele falava que não era educado sair de casa e questionar os lockdowns no momento de pandemia. Né? Então, assim, era esse o tipo de speech que eles estavam fazendo. Né? Então, durante esse takeover, o que a gente começa a ter? Em alguns estados específicos, não vou entrar no detalhe de qual estado que foi que aconteceu cada coisa, mas, assim, a gente começa a ter locais onde muitas pessoas filiadas ao Mrs. Cox começam a se filiar ao Partido Libertário local. Então teve casos que, assim, as pessoas assim, não, vamos acabar com o Partido Libertário local, então não vai poder ter o takeover do Mrs. Cox. Ou pessoas que perderam a eleição e falaram assim, não, eu não vou entregar a conta do Twitter. Então que não entregava a conta do Twitter. Então você tinha que criar uma nova conta do Twitter, porque a pessoa não queria entregar a conta do Twitter antiga do sei lá, o Partido Libertário de Massachusetts, né? Aqui de Massachusetts é um desses que foi desbandado, né? Deixou de existir o partido e agora remontaram de novo. Então começou a ter, como a gente fala, né? De todas as paixões, a pior de todas as paixões é a paixão política, né? E que, cara, dentro da política, mesmo dentro do Partido Libertário, você começa a ver as bandidagens, né? O poder corrompendo as pessoas, tudo isso, e o corrupto buscando o poder. A gente viu isso também dentro do Partido Libertário. Então, o que teve muito legal que o pessoal do Mrs. Cox fez foi que, então, eles se prepararam muito para conseguir lidar com possíveis fraudes e possíveis problemas dentro da convenção do dia 28 e 29 agora, da semana passada. Então, assim, um problema gigantesco era credenciamento. Vai ter credenciamento, vai ser fácil se credenciar, porque, pensa, de maneira burocrática, eu sei que o Rodrigo vai lá votar pelo partido, pelo Mrs. Cox, eu não consigo credenciar o Rodrigo. Eu falo que tá com problema no computador, eu não credencio o Rodrigo não vota. Então teve uma preocupação muito grande com estratégia e como executar isso, como fazer isso acontecer. E não só tomar um papel de vítima, que em parte a gente vê isso muito grande, talvez em várias eleições. Você vê até mesmo aqui os republicanos. O que eles fizeram para prevenir tudo que teve de fraude? Não fizeram basicamente nada. É engraçado, está tendo uma instituição aqui no Brasil que é a UJL, né, a Universidade da Juventude Livre, que ela tem uma estratégia, óbvio, né, não vou dizer que é igual, talvez até mais difícil aqui do que o Partido Libertário, que é tomar a Uni, né, dar o takeover na Uni. Esse é o objetivo dessa meninada, e é bem legal, já tem 3 mil filiados e tem crescido muito, né, a ideia deles é começar a pegar os cargos, começar a ganhar os delegados para conseguir chegar lá. É interessante o que eles estão querendo fazer. Não, então, importante para eles, o que eu acho legal desse movimento que a gente está vendo no Mrs. Cox aqui, tomando o Partido Libertário, é a gente levar mesmo aí para o Brasil, para essa molecada que você está falando, eles verem que não é só a gente propagar as nossas ideias, de novo, não é só eles terem melhores ideias, mas é atuar, ter tática também, como que ele vai se prevenir de uma possível fraude interna. Porque você acha que esses caras que estão na Uni, desde o tempo do José Serra lá, eles vão liberar a Uni? Claro que não. Eles vão só entregar porque eles perderam uma eleição? Você acha que eles não vão tentar fazer fraude? Então, assim, cara, então a gente tem que se preparar para isso. Talvez um dos pontos mais legais para a gente aprender foi isso. O quanto que o Mrs. Cox se prepara para conseguir prevenir isso. E pontos que ele não conseguiria evitar, o que ele faz para diminuir os efeitos desses casos. Então, isso é muito legal de ser estudado
do pessoal aí no Brasil dar uma olhada, seja em qualquer âmbito político que esteja acontecendo, seja dentro da Uni ou seja dentro de outros locais, né? Me conta um pouco aí, Sérgio, por favor, a ideia de quem é, de como é que foram as presidentes. Você citou aí você citou o Gary Johnson como presidente, também teve a Joe. Como é que foi com a Joe aí? Foi legal? Funcionou? Então, a última candidata, né, a gente falou 2016 o Gary Johnson como candidato, a última foi o Joe Jorgensen, né? E a Joe Jorgensen, já uma senhora aí de 65 anos, e ela foi candidata a vice nos anos 90 do Harry Browne. E o Harry Browne é um libertário raiz nosso Sim, ele escreveu um livro muito legal, que acho que muitos libertários do Brasil não conhecem, que traduzindo, eu acho que deveria ser alguma coisa assim, como encontrar liberdade no mundo não livre, né? Para você também não ter aquela síndrome, puxa, não, tem que votar, tem que fazer não sei o quê, eu tô num local. Então, o Harry Browne era um cara muito legal de seguir. O Harry Browne foi candidato à presidência no começo dos anos 90 e ela foi vice nessa época, né? Mas ela fez uma campanha também muito sensal agora em 2020, também outra super oportunidade, né, para o Partido Libertário. A gente fez uma campanha muito sensal. E pensa assim, Rodrigo, no 2020, verão de 2020, não, verão de 2020 aqui nos Estados Unidos é meio do ano, né? É a época que tá tendo aqueles riots, os caras tacando fogo em prédio, devido ao BLM lá, ao Black Lives Matter, todas essas coisas. E Joe Jorgensen, em vez de ter pegada, ter ousadia, representar mesmo os valores libertários, não, assim, um tweet dela que é super famoso, é um tweet que ela fala assim, não é suficiente você não ser racista, você deve ser não racista. Então, assim, tentando agradar os wokes, né? Tentando, assim, como se existe uma menor possibilidade que um woke vá votar no Partido Libertário, né? Essa até é uma ilusão muitas vezes, né? Que o pessoal quer agradar a gente que sabe que não vai agradar de volta, né? Exato, parece uma vontade de agradar o mainstream, né? Porque na CNN estão falando essas coisas de woke, então ela também tem que falar as coisas de woke para ver se ela atrai pessoas que estão seguindo a CNN como um todo. Então foi uma campanha muito sensal, ela até conseguiu metade dos votos que o Gary Johnson conseguiu anteriormente, ou menos da metade. Foi uma campanha sem pegada nenhuma, sem força nenhuma, e até acho que a Joe Jorgensen, ela não é tão ruim quanto o Bill Weld, por exemplo, do ponto de vista libertário. Mas foi uma campanha muito mal feita que a gente teve, né? Então, o que a gente tem agora, então, quem tomou o poder dentro do Partido Libertário agora, né, o pessoal do Mises Caucus. Então, a nova chairman, né, a pessoa que vai estar a presidente do partido, é a Angela McArdle, que já era chairman do Partido Libertário da Califórnia, né? A gente tem muitas pessoas relacionadas aqui a toda essa ideia misesiana, né? E talvez as principais figuras que a gente pode falar que participaram, por exemplo, que falaram na festa deles na sexta-feira à noite, né? Então, assim, Tom Woods falou na festa. Até o Ron Paul veio, né? Que não pega avião mais, né? Até o Ron Paul, que, cara, pra você fazer o Ron Paul pegar um avião é difícil. Ele pegou um avião, saiu do Texas, foi pra Reno, que foi ali no norte de Nevada, né? E participou, fez o speech. E quem fala também, o Scott Horton. Scott Horton é um cara que navega super bem dentro de todas as facções do Partido Libertário. Talvez é o cara que mais manja das intervenções militares dos Estados Unidos em todos os lugares. O cara que destruiu aí o Bill Kristol num debate recentemente, ano passado. Quem não viu, vale a pena ver. O Bill Kristol, para quem não sabe, é como se fosse o Dick Cheney, de novo, tô falando. E o pai dele é o fundador, quase, né? O Irving Fisher é meio que o fundador dos neocons. Né, lá atrás, ainda falando lá atrás dos anos 70. Então, são pessoas que estavam lá e estava o Dave Smith também. O Dave Smith é provavelmente quem vai ser o candidato a presidente na próxima eleição pelo Partido Libertário. E o cara é humorista como é o Zelensky, presidente atual da Ucrânia, né? Ele é um comediante, cara. Ele é um stand-up comedian, né? De fazer stand-up. Mas, cara, ele leu todo mundo que a gente leu, Rodrigo. Ele leu tudo que você pode imaginar de Rothbard, ele leu tudo que você pode imaginar de Mises, ele leu tudo que você pode imaginar que o Lew Rockwell escreveu. Ele é um cara super letrado dentro da nossa literatura. Né? Ele é amigo pessoal muito próximo do Tom Woods mesmo. E Tom Woods, a gente sabe, uma figura que é conhecimento gigantesco da nossa... todo arcabouço teórico nosso, histórico, né? Mas, cara, ele é um comediante.
E ele tem talvez o principal podcast de libertarianismo nos Estados Unidos, que também já está nessa casa que eu estou te falando de centenas de milhares de listens por episódio. Né? Você consegue até ver ele no YouTube, ele distribui pelo YouTube também os episódios. Mas então, ele é um cara que consegue transmitir as ideias da liberdade com muita facilidade. Né? Ele participou de muitos debates, ele participou até com um debate contra o Nick Sarwark, que ele basicamente não, literalmente o Nick Sarwark tá falando assim, não, a gente sempre tem que apoiar todo mundo que é do Partido Libertário. Então o David Smith fala para ele assim, então a gente tem que apoiar o Dick Cheney se ele tiver no Partido Libertário, e o cara fala assim, sim. Então a gente tem que apoiar Hitler se ele tiver no Partido Libertário, e o cara basicamente admite que sim, que você tem que apoiar quem você quiser, desde que esteja dentro do partido. E eu entendo que coletivismo não é muito a pegada libertária, claro, né, Rodrigo? Não. Claro que não. Se o cara violou o princípio de valores, dane-se ele, e se embora. Dane-se ele. Ele está representando o Partido Libertário, ele não é libertário. Durante muito tempo, o maior libertário que tinha na política americana era o Ron Paul, que estava no Partido Republicano. E uma pergunta, né? Por que o Rand Paul, e você, no Office, citou um outro deputado que eu não conhecia? Que o Thomas Massie. E por que esse pessoal não vem para o Partido Libertário? Então, o Rand Paul, a gente tem que pensar que ele começa a carreira política dele durante as eleições do pai dele, entre 2008 e 2012. E embora a gente já tenha uma internet bem mais avançada do que lá no começo dos anos 90, quando a gente estava falando, a gente não tem a internet que tem hoje em dia, a gente não tem esse domínio de podcasts, a gente não tem toda essa mídia à disposição, né? Então ele começa ali dentro e vamos parar para pensar, a campanha presidencial dele foi meio decepcionante aí na última eleição, tal, mas, principalmente em 2016, né? 2020 ele nem concorre dentro das primárias. Mas, cara, ele teve ele é senador por Kentucky, né? O Thomas Massie, ele é deputado por Kentucky, né? Deputado federal por Kentucky. E, cara, ele teve um papel importantíssimo aí, principalmente debatendo o Fauci. Ele era basicamente a única voz dissidente que a gente teve. E até agora, né? Esse pacote de ajuda à Ucrânia, que os Estados Unidos enviou 42 bilhões de dólares para a Ucrânia, ele é o único cara que se opôs com mais veemência a isso, e no final ele sabe que não tem possibilidade nenhuma dele vencer uma oposição a isso, então ele fala assim, eu só quero adicionar ao pacote de vocês, eu quero adicionar aí uma cláusula só, que a gente precisa fazer auditoria desses gastos. E cara, você vê os democratas e os republicanos mais pró-guerra, a galera surta, porque é roubalheira pura, né, tudo. Então é tudo para desviar o dinheiro deles ali. Então a galera surta e ele perde, ele não consegue impor essa cláusula dele. Mas, enfim, Rodrigo, acho que a resposta para você ela tem dois caminhos. Tanto que existe sim essa possibilidade que a gente estava falando lá atrás, de, cara, se você é um republicano e você está falando com os republicanos que estão já de saco cheio de toda essa política que a gente tem, como um todo, sempre tem aquela coisa, o cara é do meu time, ele tá falando comigo. É mais fácil, então. Então, existe sim essa oportunidade dentro do Partido Republicano, né? Da gente transmitir as ideias da liberdade, até se impor. E no caso dele, ele começou a vida política dele antes desse momento de mídia alternativa, que acho que já não é mais alternativa, é mainstream hoje em dia. A mídia alternativa talvez seja a CNN hoje em dia. Mas, enfim, ele começou a carreira dele anteriormente, né, Rodrigo? Uhum. E o Massie, e o outro, e a outra figura? O Thomas Massie também, ele é deputado por Kentucky, tá? Então, por acaso, os dois, um é deputado e o outro é senador por Kentucky. E o Thomas Massie, se bobear, ele é melhor ainda do que o Rand Paul, em muitos assuntos. É um cara super missesiano, super contra a guerra, super qualquer intervenção estatal que você puder imaginar, ele está sempre votando em contra. Ele não tem o mesmo espaço na mídia que o Rand Paul tem. Até você vê a importância do Rand Paul ter participado de debates à presidência. Então, até ele ter participado dos debates à presidência lá em 2016, elevou a figura dele no âmbito nacional. Né? Então, sei lá, voltando para a tua pergunta inicial, assim, a importância de talvez você participar desses debates políticos para você até ter uma exposição. Mas o Thomas Massie é um cara muito bom. E a gente tem outras pessoas com cunho um pouco mais libertário, mas eu queria dizer assim, libertários raiz mesmo. Talvez a gente tenha esses dois no âmbito federal, né? No âmbito municipal e estadual, a gente tem, eu escutei a Angela McCardle, que é agora quem vai ser a chair
do Partido Libertário, falando que a gente tem entre 600 e 800 pessoas espalhadas pelos Estados Unidos dentro do Partido Libertário. Ela é libertária de raiz mesmo, não é como eram os outros que estavam lá antes. Ela é libertária raiz, da nossa raiz aqui, vamos colocar assim. Entendi. Uma pergunta, só uma curiosidade que eu não tinha perguntado de novo para ti. Uma sensação que a gente tem do Brasil é que a Flórida hoje, né, que foi sempre um destino muito procurado pelos brasileiros, uma luz de liberdade aí nos Estados Unidos, né? Essa impressão do lado de cá. Essa impressão se confirma, o Kentucky também, por ter esses dois representantes, seria um lugar também que teria essa condição melhor? Comenta um pouco mais para mim, só esse panorama de estados. Se teve alguma coisa boa que saiu de todos esses lockdowns que teve, todo esse crescimento do governo federal pelo mundo, né, pelo mundo inteiro, foi que a gente conseguiu ver que existe um pouco de federalismo ainda por aqui. Existe um pouco de poder ainda nos estados, né? E a Flórida, como você está falando, foi sem dúvida nenhuma o principal caminho de liberdade aqui dos Estados Unidos. Né, tudo bem, a gente teve South Dakota para o pessoal que não acompanha muito, South Dakota nunca fechou, nunca teve um dia de lockdown, ok? Uma governadora republicana também, tá? Mas a Flórida teve, eles tiveram lockdown ali no primeiro mês, tá? E depois o Ron DeSantis, que é o governador, abriu totalmente o estado, né? E ele tem sido também um cara que está lutando muito contra essa ideologia woke, é um cara que está em briga com a Disney em função de tudo que está acontecendo aí, a Disney, essas loucuras ESG dentro da Disney. Então, a Flórida tem sido sim, Rodrigo, tanto que assim, tem um êxodo de pessoas de Nova York e da Califórnia para duas cidades exclusivamente, que são South Florida, eu estou falando duas cidades, mas assim, seria a Grande Miami, né? Então, todo South Florida ali, que é um lugar que está crescendo gigantescamente, e Austin, no Texas. Então, muitas pessoas saíram desses estados onde os lockdowns foram muito fortes, onde as taxações são muito fortes, e o domínio político é claramente democrata, né, ou progressista, e foram para estados onde o domínio político é um pouco mais republicano, né, e que realmente a gente teve muito mais liberdade nesses últimos anos. Então, a resposta para você é sim. Sim, legal. Mas aí tem essa discussão, se nós gostaríamos de ver o Ron DeSantis concorrendo à presidência ou não, né? E a resposta de muitos de nós é assim, cara, quando ele fala de foreign policy, ele é meio que war hawk, né? Ou seja, ele é meio que um cara que, pelo menos as questões que ele fala, ele quer fazer guerra, né? Embora ele tenha ficado muito quieto, ele quase que não falou nada sobre a questão da Ucrânia. Acho que ele está percebendo o espaço dele, onde ele pode navegar melhor ou não. Então, talvez para a liberdade mesmo dos Estados Unidos, o melhor seja ele continuar como governador da Flórida e a Flórida demonstrando esse caminho. Porque eu tendo a acreditar que o Texas só abriu rápido devido ao sucesso que a Flórida teve. Entendi. Devido ao sucesso, teve a convenção republicana e a pessoa mais aplaudida de todas era o Ron DeSantis. Entendi. Que era uma pessoa que não tinha projeção nacional nenhuma antes desse evento. E em seguida desse evento, Rodrigo, do CPAC que teve, o que o governador do Texas faz? Faz a abertura do Texas. Porque ele começa a perceber que tem um capital político para ser ganho aí. Entendi. Então, até essa questão de um estado copiar o sucesso do outro é importante. Talvez seja melhor para os Estados Unidos o Ron DeSantis não ir para o governo federal, que até onde talvez as fraquezas dele sejam maiores, as fraquezas que a gente identifica, as coisas que a gente desgosta dele sejam maiores, e continuar no âmbito estadual dele mesmo. Entendi. Mostrando o caminho para todo mundo. Há esperança, né? Vamos lá, tem um governo de continuidade aí que você vê que começa ali desde pós-Reagan, né? De forma geral. Governos que tendem a aumentar o tamanho do Estado. Reagan diminui razoavelmente, mas depois só aumenta, dando uma suposta brecada em Trump. Há esperança de vitória, ou de pelo menos uma posição bem interessante na Câmara ou no Senado na próxima eleição? Então, Rodrigo, acho que a oportunidade que a gente tem agora, e agora eu estou falando até desse takeover do Partido Libertário, né? Por libertário de verdade, não pelos libertários de esquerda que estavam dominando esse partido lá. Uhum. Eu acho que a gente vai ter aí 2 anos onde a gente vai poder fazer muito barulho, né? Me parece, pelo menos hoje, você olhando isso daqui, me parece impossível que o Partido Libertário venha
a ganhar a eleição. Né? Impossível politicamente, pelo menos com o ambiente que a gente tem hoje nos Estados Unidos. Mas o que a gente começa a ter, talvez, é um partido libertário mais atuante, um partido libertário que está falando da liberdade privada, um partido libertário que quer focar a sua estratégia em eleições, em eleições locais. Então, querem focar em eleições para xerife, né? O xerife aqui é um cargo super importante, então, e ele é eleito, né? O xerife. As pessoas aí no Brasil não tem essa ideia. Aqui, então, aqui o cara tem que fazer uma eleição, ele tem que ganhar a eleição para ser eleito o xerife, o chefe da polícia local. Eles querem participar de eleições do board, né? Do school board. Então, como as escolas públicas são muito grandes aqui nos Estados Unidos, as pessoas que são eleitas também para o school board, né? Eles querem focar em eleições de prefeito, de conselhos da cidade. Tem cidades onde que são governadas pelo conselho da cidade e não necessariamente por um prefeito. Então, talvez, Rodrigo, o que a gente veja aí nesses próximos anos seja no âmbito estadual, ou no âmbito local, mais que estadual, perdão, no âmbito local, a gente conseguindo repelir leis federais, né? Leis que o Leviatã impõe sobre todos. E a gente viu isso já durante os lockdowns, né? A gente conseguiu ver em várias situações, de maneiras diferentes, e quem sabe a gente consegue começar a ver isso mais ainda. E no âmbito federal, que acho que seria principalmente essa eleição presidencial, eu acho que vai ser entretenimento puro pra gente. Porque se você conseguir imaginar um cara que domina a teoria de Mises, a teoria de Rothbard, a teoria de Hayek, que domina esses escritos, discutindo com uma Hillary Clinton ou com um republicano desses neocons, cara, vai ser um massacre se a gente tiver isso. Assim, vai ser divertido de ver o quão fora, porque todo mundo fala que assim, o grande momento do Ron Paul, eles falam assim, é o Giuliani moment, né? O Giuliani moment é aquele quando ele fala assim, onde já se viu você não falar que você vai apoiar a gente, que existe blowback, que é culpa nossa que a gente foi atacado. E o Ron Paul dá uma lição para ele e todo mundo aplaude. E ele tá falando isso, cara, quando eles estão em South Carolina. Entendeu? Assim, eles estão num local que é super pró-militar e todo mundo aplaude o Ron Paul. E esse é o grande momento que virada de chave. Né? Esse que é o grande momento que coloca a lenha e permite que o Ron Paul Revolution bombe, né? Legal. Então, principalmente no momento inflacionário agora, alguém que entende de inflação, porque não sei se você viu a Janet Yellen, que era a presidente do Fed e hoje é a ministra da Fazenda dos Estados Unidos, falando que assim, que ela não entende como que tem inflação nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, é louco. Ok? Então, acho que é um momento... Nunca pensou que o M1 disparando como disparou, a injeção de capital que teve já era de inflação, né? Meu Deus do céu, não. Você vê, MMT, né, Modern Monetary Theory, crescendo aqui, cada vez mais pessoas apoiando. Aí no Brasil parece que também tem uns loucos que apoiam isso. Então, acho que é um momento que a gente vai ter muito espaço para talvez ganhar eleições locais, né, e talvez fazer essa mudança na descentralização, vamos tentar descentralizar mesmo. E no âmbito da eleição federal, talvez a gente não consiga mudar o resultado, que o resultado vai ser ou um republicano ou um democrata ganhar a eleição, mas talvez a gente consiga influenciar alguns assuntos que estão sendo discutidos. A pauta, né? Talvez alguma pauta deixe de ser tão centralização, seja tão pró-guerra, que seja tão pró-impressão de dinheiro, tão pró-crescimento do Estado. Então, acho que isso sim, a gente tem um espaço. E como tudo que acontece aqui, pinga aí no Brasil, né? Sim. Então, acho que a gente tem um momento também aí, talvez que... talvez não vire a chave do dia para a noite aqui no partido, essa atuação do Partido Libertário, mas que com certeza rapidamente a gente vai começar a ver essas mudanças, né? Pelo menos eu tô com uma certa expectativa positiva disso, né? Perfeito. Senhoras e senhores, esse foi o podcast Instituto Mises Brasil, hoje com meu amigo querido Sérgio Alberiti, falando sobre o takeover, né, pelos libertários, raiz aí do Partido Libertário americano e as novidades que podem advir disso, inclusive com impacto no movimento libertário brasileiro. Sérgio, meu querido, suas palavras finais. Acho que é o momento então pra gente aí no Brasil, Rodrigo, não digo surfar essa onda, mas a gente aprender com o que foi feito aqui. Não ter o complexo de vira-lata, não só o complexo de vira-lata do brasileiro, mas aqui eu tô falando complexo de vira-lata talvez do libertário. E a gente vê que tem muita coisa pra gente fazer e que, cara, tem que executar, tem que ter tática, tem que ir lá, tem que fazer acontecer, tem que impedir que o roubo aconteça. Não tô falando que é sempre possível, mas, enfim, acho que tem muita coisa pra gente atuar aí, Rodrigo.
Senhoras e senhores, esse foi o podcast do Instituto Mises Brasil. Eu sou o Rodrigo Marinho, seu podcaster. Hoje entrevistando meu querido amigo Sérgio Alberiti. Se você tiver qualquer dúvida, comentário, questionamento, sugestão, reclamação do microfone ou da peça, estamos mudando algumas coisas para melhorar a qualidade do podcast. Por favor, me deem retorno se o podcast está melhor o som, me deem retorno aí se isso está funcionando bem, dando certo e o que pode melhorar. Muito obrigado e até a próxima.